Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam bem vocês e os seus familiares também. Eu sou a professora Suélia. Hoje nós vamos estudar a nossa aula de número 29 da disciplina de língua portuguesa. Nós vamos estudar hoje, então, sobre a relação entre textos. Essa relação entre textos também é chamada de intertextualidade. Nós já vamos ver um pouquinho melhor sobre ela. Antes, então, vamos ver os objetivos da nossa aula. Compreender o conceito de intertextualidade, ou seja, o que significa, identificar e diferenciar os tipos de intertextualidade e utilizar elementos intertextuais em produções textuais. Então, vamos aprender o que é intertextualidade, a diferenciar os tipos de intertextualidade e utilizar também nas nossas produções textuais, ok? Então, para começar, o que é a intertextualidade? Então, a intertextualidade é a presença de elementos de um texto já produzido em um texto novo, ou seja, são textos em que aparecem partes iguais ou parecidas de textos já existentes. Resumindo, é quando eu crio um texto novo e nesse texto novo eu coloco partes de textos, de música, nós vamos ver mais adiante, de produções que já existem. Então, eu faço um texto novo utilizando alguns pedaços de outros textos que já foram produzidos. A intertextualidade, ela pode ser explícita, ou seja, ela estar clara no texto, ou também ela pode ser implícita, estar disfarçada. Até ali a prof colocou a imagem de uma máscara, né? Para a gente disfarçar. Então, explícita é quando ela está clara, quando você já consegue identificar no texto que tem a intertextualidade, e ela também pode estar disfarçada, ser implícita, né? Ou às vezes a gente não consegue identificar já de cara que tem alguma ou tem a parte de algum outro texto naquele texto que você está lendo. E aí nós temos os tipos de intertextualidade, certo? Nós temos algumas classificações para eles. Então nós vamos começar pela epígrafe. É reproduzir uma parte de um texto em um novo texto. Ela é escrita no início da página, do lado direito e em itálico. Em itálico é essa letrinha, né, diferente. A epígrafe possui relação com o novo texto. Então, a epígrafe ela é colocada sempre do lado direito da página, em itálico. E aí, quando a gente vai ver esse texto, a gente já identifica que nós temos uma intertextualidade. Nós temos ali, então, a parte de um outro texto já produzido nesse texto novo, certo? Ali, então, nós temos o exemplo. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Chico Buarque. Então, ali foi colocada uma citação, ok? Nós temos também a alusão. É indicar ou insinuar um texto, mas sem aprofundar-se. Apresenta um pouco de ideias ou dados de outro texto. Então, na alusão, a gente vai indicar ou insinuar algum outro texto, mas a gente não vai se aprofundar. Nós vamos apenas relembrar, né, um texto no texto novo. Aqui no exemplo, como diria o poeta, amanhã é outro dia. Lembra o que a gente viu aqui na epígrafe? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia, que era então aqui a citação na epígrafe. Aqui então ele já ficou mais sem se aprofundar. Então, como diria o poeta, amanhã é outro dia, certo? Já ficou mais resumido a ideia. A paródia apresenta estrutura parecida com a de outro texto, mas tem mudanças no sentido do texto e ela passa a ter traços críticos, cômicos ou sátiros. Então, na paródia, ela usa a mesma estrutura do texto, mas ela muda o sentido do texto, ok? A paródia, então, ela é utilizada na maior parte das vezes nas músicas.
Então, aqui a gente tem, né, a música original, né? Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, essa é a música. A paródia, então, toda vez que a água ferve, ela vira um vaporzinho. Então, ele usa o mesmo ritmo, a mesma estrutura do texto original, mas ele fala sobre outra coisa. E aí, então, a paródia, ela vai ser uma crítica ou ela vai ser uma sátira, né? Algo engraçado. Então, aí nós podemos dizer que nós temos uma paródia. A paráfrase. O objetivo é reescrever o texto original, mas com pouca ou nenhuma semelhança na sua estrutura. Produz uma nova linguagem para o mesmo tema. Então, é reescrever o texto original, mas falando sobre o mesmo assunto, certo? Então, aqui o exemplo. Ali em verde, nós temos o Flamengo goleia Santos no Maracanã. É o texto original. A paráfrase, Santos é goleado pelo Flamengo no Maracanã. Ele está passando a mesma informação. O Flamengo goleou o Santos no Maracanã. Então, quem foi goleado pelo Flamengo? O Santos. Então, tanto aqui no quadrinho verde quanto no vermelho, nós temos a mesma informação, certo? Mas ela foi escrita de uma maneira um pouco diferente na sua estrutura e na linguagem também, mas ela passa a mesma mensagem. Então, ela foi reescrita, alterada, mas ela continua tendo a mesma mensagem, ok? Aqui, então, paráfrase, mais exemplos. Então, aqui o texto original, acompanhem com a prof. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Esse é um trecho da canção do Exílio de Gonçalves Dias. A paráfrase, então lembrando que a paráfrase a gente muda a linguagem, a estrutura, mas ela passa a mesma mensagem. Então ficou assim: minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Esse, então, é um trecho do Canto de Regresso à Pátria, de Oswaldo de Andrade. Então, tanto no texto original quanto na paráfrase, a mensagem é a mesma, certo? Mas elas foram escritas utilizando uma linguagem diferente. Então, a paráfrase é quando eu escrevo o texto com base em um texto original, mas eu faço alterações na linguagem, na estrutura, mas a mensagem continua sendo a mesma. A citação é quando acrescentamos partes de outro texto em uma produção textual, o que gera a intertextualidade. Então, nós temos aqui a citação. A ociosidade é a mãe de todos os vícios. Essa frase foi dita por Ralph Waldo Emerson. E ali nós temos, então, a preguiça é a mãe de todos os vícios. Ociosidade e preguiça são sinônimos, ok? A preguiça é a mãe de todos os vícios. Mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Então, aqui ele pegou a frase que nós tínhamos, citou a frase lá na fala dele e complementou, ok? Então, a frase original, a ociosidade é a mãe de todos os vícios. E ele citou lá na fala dele, a preguiça é a mãe de todos os vícios. Mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto, ok? Intertextualidade. Onde nós encontramos, então, a intertextualidade? Podemos encontrar intertextualidade na música, na literatura e em textos visuais. Textos visuais são, então, imagens, ok? Então, vamos ver lá. A intertextualidade na música. Então, aqui nós temos um trecho da música Monte Castelo do Legião Urbana. Observem que ele já está marcado sobre qual parte ela tem intertextualidade e do que, ok? O que foi colocado de um outro texto na letra dessa música.
Então, aqui a primeira parte. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. Aqui, então, nós temos a intertextualidade com a Bíblia. Então, nesse trecho da música, foi pego também uma parte lá de Coríntios da Bíblia e colocado na música também, ok? E aqui na segunda parte, o amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Essa segunda parte, então, tem uma intertextualidade com um soneto de Camões. Então, essa parte da música aqui que a gente viu, nós temos duas intertextualidades, certo? Aqui, então, que ele trouxe uma parte da Bíblia, lá de Coríntios, e aqui de soneto de Camões, ok? Então, foi um texto novo, uma música construída com ideias de outros textos. A intertextualidade na literatura. O livro As Aventuras do Avião Vermelho, de Eva Furnari, esse aqui amarelo, serviu de base para a criação do filme As Aventuras do Avião Vermelho. Ah, eu falei amarelo, acho, né? É vermelho. As Aventuras do Avião Vermelho. Nesse exemplo, houve a intertextualidade entre o livro e o filme, pois o livro serviu de base para o filme. Tem muitos filmes que a gente vê que foram baseados em em livros. E isso é uma intertextualidade, porque baseou, deu a ideia, certo, do texto, então, do livro. Aqui nós temos, então, o exemplo do livro As Aventuras do Avião Vermelho, que foi, então, quem deu a ideia para a criação do filme As Aventuras do Avião Vermelho, ok? Nós temos outros filmes que foram baseados em livros também. E a intertextualidade em textos visuais. A obra Mona Lisa recebeu uma releitura de Maurício de Souza com a Mônica Lisa. Então, a Mônica Lisa teve como base, como ideia, a Mona Lisa para que ela fosse criada, ela se inspirou. Então, também é uma forma de intertextualidade, porque a ideia principal do quadro Mônica Lisa do Maurício de Souza foi, então, o quadro Mona Lisa. Aqui mais um exemplo. A capa do disco Abbey Road dos Beatles de 1969 recebeu uma releitura ou versão de Maurício de Souza e dos Simpsons também. Então aqui, lá nós temos a capa original do disco, aí aqui nós temos uma releitura do Maurício de Souza com a Turma da Mônica e aqui nós temos também uma releitura com os Simpsons. Então nós temos duas ideias de intertextualidade também. A capa original que então serviu de inspiração para que outras versões, outras releituras fossem criadas também. A intertextualidade está presente em diferentes tipos de texto do nosso cotidiano, mesmo que muitas vezes nós não percebamos, porque a gente não tem a necessidade de conhecer todos os textos. Então, às vezes, a gente acaba lendo algo, ouvindo uma música, assistindo um filme que a gente não sabe que ele tem a intertextualidade, que talvez aquele filme foi inspirado num livro, em um poema, que aquele quadro que a gente está vendo é uma releitura de alguma outra obra, que a música ou o texto que a gente está lendo contém traços de outros textos, certo? Mas ele serve de inspiração, de ideia, né, para que novos textos sejam produzidos. A intertextualidade deixa os diferentes tipos de textos mais interessantes e ricos de informações. Por exemplo, a música que nós vimos do Legião Urbana, né, tem várias fontes de intertextualidade que deixaram a música mais rica, mais interessante, com mais detalhes,
né, uma letra mais bonita. Então, a intertextualidade, ela serve para enriquecer, para agregar, deixar mais interessante, deixar mais bonito, certo? Para que os textos sejam sempre melhores e com mais informações. E aí nós temos lá as classificações que nós vimos também. E aí vai depender de cada forma como a gente vai escrever ou como a gente vai ler o texto, né? Quais informações ele vai trazer. E aí vai depender da classificação da intertextualidade, ok? Então a nossa aula vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, pessoal, voltem os nossos slides, assistam a nossa aula novamente. Pesquisem também, caso ficou alguma dúvida que vocês não conseguiram responder durante a aula, vocês podem pesquisar, vocês podem procurar no livro didático de vocês também, ok? Então, depois que vocês tiverem estudado bem certinho o que é intertextualidade, vocês vão lá na plataforma e realizam com bastante atenção a nossa atividade, ok? Vejo vocês na nossa próxima aula, se cuidem e até mais!